Bom, queridos, eu gostaria de começar com um versículo bíblico, né? Nós somos cristãos, somos o povo da Bíblia, e mais do que nunca, mesmo sendo aqui uma reflexão a respeito da teologia, da história da fé reformada, mas é importante a gente também sempre voltar à Bíblia, porque foi isso que os reformadores fizeram um retorno às Sagradas Escrituras. O texto que eu quero iniciar é Provérbios 22, versículo 28, onde lá diz o seguinte: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Não removam os marcos antigos que puseram teus pais. O texto parte do princípio de que os filhos aprenderam valores, princípios, que são esses marcos, né? Receberam a fé, receberam a tradição dos seus pais, e essas coisas não deveriam ser removidas, porque aquilo era a base, era o fundamento para a vida deles. A igreja cristã e o cristianismo também têm seus fundamentos, têm seus marcos antigos. Quando a gente pensa na longa duração da igreja, nós temos aqueles que foram chamados de nossos pais da igreja, que vai do primeiro século até o século VII. Esse período na nossa história da teologia nós chamamos de patrística. Então, aqueles são os pais que colocaram os primeiros fundamentos teológicos. E aí você tem esses fundamentos ali no credo apostólico, né, de Nicéia, de Constantinopla, e aqueles fundamentos ajudaram a igreja a pensar a sua fé, a pensar as suas doutrinas. Depois vem ali a ruptura com a fé reformada, e aí nós também podemos, pegando essa figura de linguagem, entender que os primeiros reformadores eram nossos pais na fé reformada. Então, esse momento que nós estamos vivendo, de outubro, todo ano, de trazer essas reflexões sobre o que foi a Reforma Protestante, é a ideia de a gente continuar ali vivendo e aí sempre consolidando esses marcos estabelecidos pelos nossos reformadores. O reverendo Luiz Carlos fez isso muito bem na live da semana passada, onde ele falou dos pilares da fé reformada, trazendo ali o soli Escrituras, soli Christus, soli Deo Gloria, sola Gratia, sola Fide. Aquilo ali eram as coisas básicas que sustentaram e que fizeram que a reforma fosse a reforma protestante. Então, algumas coisas precisam sempre ser lembradas e a gente homenageia a reforma protestante para isso, para lembrar esses marcos antigos. E aí nós vamos hoje, na nossa reflexão, também pensar, agora não mais nos pilares, como o reverendo Luiz Carlos falou, mas nós vamos pensar aqui aquelas coisas distintivas que pertencem às igrejas reformadas, que eu estou chamando aqui de vocação, aquelas coisas que elas fizeram bem e que vale para nós hoje, principalmente para que essas coisas elas sejam nossa base para enfrentar os desafios que nós temos no tempo contemporâneo. E o bom da nossa chamada, né, digamos assim, do título dessa reflexão, é que, além da vocação das igrejas reformadas, é também uma reflexão sobre os desafios contemporâneos. A expressão contemporânea é muito importante, porque o pessoal fala muito de pós-modernidade, sendo que a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, mas essa pós-modernidade é tão confusa, tão complicada e tão indefinida, né? Existem tantas definições que é melhor a gente pensar contemporaneidade, que é o que nós vivemos agora. E aí eu queria partir primeiro das questões que falam sobre os desafios, fazer uma leitura do momento em que nós vivemos. O momento que nós vivemos, ele não começou agora, ele tem um pano de fundo, e aí nós temos que pensar a partir desse pano de fundo, e principalmente também, quando a gente fala de desafios, eu quero colocar uma divisão, porque tem os desafios particulares e pontuais de cada região em cada época, e existem aqueles desafios que são comuns a todas as regiões e em todas as temporalidades, principalmente pensando nesse nosso tempo mais presente. Então, para a gente entender inicialmente, quando fala desafios, vamos fazer distinção de que existem diferentes tipos de desafios. Por exemplo, no século XIX, início do século XX, a Europa tinha um desafio bem diferente do que tinha as Américas, principalmente a América do Norte,
e as latino-americanas. Na Europa, estava crescendo ali um momento de descontentamento, vamos usar essa expressão, com as propostas da modernidade, daquilo que prometeu o iluminismo, daquilo que prometeu os cientistas da era do empirismo, né? Você deve lembrar aí, quem estudou no ensino médio, aquela parte da história ali do século XVIII, XIX, na Europa, em que existia as propostas positivistas, ou seja, de que a ciência vai resolver todos os problemas dos seres humanos. Quando chega na segunda metade do século XIX, início do século XX, a ciência não entregou aquilo que prometeu. E aí existia um certo descontentamento com tudo isso, e esse descontentamento soma-se também com a questão de que a fé também estava sendo legada a segundo plano. Aí você vai lembrar do Nietzsche, que diz que Deus está morto, né? Não o Deus verdadeiro, mas a ideia de que a fé estava morta, a religião estava morta, né? E nós íamos viver a partir de uma certa maturidade, sem necessidade de religião, sem necessidade de outras coisas. Então, esse descontentamento gera uma frustração muito grande que vai ser descambar no existencialismo ou, pior, no niilismo, né? Aí você pode pegar alguns pensadores daquela época para pensar o que era esse niilismo, mas, a título de exemplo, eu gostaria de citar aqui Dostoiévski. Dostoiévski foi uma pessoa que era um cristão ortodoxo da igreja russa, e ele foi uma das pessoas que percebeu que a sociedade que estava vivendo estava muito frustrada, estava vivendo uma angústia por conta do vazio em que a ciência não entregou nada e a religião agora estava, digamos assim, relegada a segundo plano, né? E aí ele vai perceber esse niilismo nos jovens, na sua sociedade, vai perceber essa angústia, aí ele vai escrever vários livros criticando esse niilismo. Você tem Nota de Subsolo, que é o personagem, ele não recebe o nome na obra, mas é esse personagem angustiado. Ele não sabe o que fazer da vida dele, é um grande vazio, porque nem a ciência estava oferecendo nada bom, e agora a religião também estava sendo desprezada pela sociedade. E aí você tem obras como também Crime e Castigo, onde Raskolnikov é uma pessoa niilista, onde nesse niilismo ele acha que pode cometer um crime e não sentir culpa por esse crime, né? O Raskolnikov, ele mata uma senhora que fazia penhoras. Você tem também obras como Os Demônios, onde existem ali os jovens revolucionários, né, que eram completamente niilistas, e aí eles se matam, eles destroem-se, tudo figura ali dessa questão desse ser do século XIX e do século XX que está frustrado. E aí, diante dessa frustração, diante, inclusive, do suicídio, porque quando você pega Goethe, quando ele vai escrever O Sofrimento do Jovem Werther, ele mostra o que é o pensamento niilista na vida de um jovem, e que esse jovem, inclusive, não pode colocar sua esperança nem no amor, porque ele é frustrado no amor, ele é apaixonado por uma garota, ele sofre uma frustração e ele comete suicídio. Diante dessa angústia desse homem do século XIX e XX, aí você vai surgir, né, a teologia tentando dar respostas. Aí nasce a teologia existencialista. O primeiro texto que nós vamos pegar como parâmetro para isso vai ser os textos de Søren Kierkegaard, que é uma das espécies de um dos pais do existencialismo, só que de um existencialismo cristão. Então, ele traz ali aquele livro sobre o conceito de angústia, sobre o desespero humano, né? Um livro famoso dele, onde ele vai falar sobre essa angústia que o ser humano vive, e a única proposta é Jesus Cristo, né? Então, Søren Kierkegaard já começa com essa proposta de atender a um desafio da sua época, um desafio onde o problema é de ordem existencial. Então, para o problema de ordem existencial, ele traz uma teologia existencialista. Essa teologia existencialista de Søren Kierkegaard vai influenciar Paul Tillich, vai influenciar Karl Barth, vai influenciar algumas outras pessoas e resolve, em parte, os problemas ali.
Só que quando você vai para a América do Norte, o problema não é de ordem existencial. A América do Norte quer se constituir como grande nação. Eles estão no processo de desenvolvimento. E nesse processo de desenvolvimento, o que eles vão fazer ali é trazer uma proposta, né, de pensamento, que também desbanca na teologia, do pragmatismo, e que mais tarde vai desbancar também na teologia da prosperidade. Você tem que lembrar, por exemplo, que depois da grande recessão americana, nasce aquela proposta política do New Deal, né? Que era a ideia do enriquecimento, do sonho americano, aquela coisa toda de viver a prosperidade. Então, o pragmatismo e a teologia da prosperidade cai como luva para aquela realidade de uma nação que quer se desenvolver, que está acabando de sair de uma recessão e quer crescer, quer prosperar, né? Essa teologia da prosperidade, depois ela vai para vários lugares, né? Aí, quando você vem para a América Latina, não existe problema de ordem nem existencial e nem problema de ordem desenvolvimentista. O que você tem na América Latina é pobreza e exploração. Diante da pobreza e diante da exploração que a América Latina sofre, as teologias que vão surgir aqui, os pensamentos que vão surgir aqui, vai ser a chamada teologia de libertação. Por quê? Porque a proposta é de uma teologia que mostra que Deus está preocupado com o pobre e que esse pobre precisa se libertar do colonialismo, da exploração dos países ricos, e aí coloca toda uma questão social e de classes na mesa como debate. Então, você vê que os desafios iniciais, eles são desafios diferentes, né? Mas quando a gente pensa em desafios que são comuns, que está premente em boa parte das igrejas do mundo todo, no século XX, principalmente, até o nosso momento, aí você tem os desafios que são os desafios da pós-modernidade, como alguns que chamam, eu prefiro só chamar de contemporaneidade, porque a pós-modernidade ela tem uma característica bem interessante. A Desculpa. A pós-modernidade, ela é esse descontentamento com a modernidade, não é? Só que existe continuidades, permanência da modernidade. Então, nós vivemos uma temporalidade confusa, onde estão presentes muitas coisas. Por exemplo, na época pré-moderna, que é do século XV para trás, porque o século XV, XVI principalmente, nasce a era moderna com as ciências, né? Com o empirismo de Francis Bacon, a própria reforma protestante foi basilar para a formação do pensamento moderno, com seu neoescolasticismo. Mas quando você pensa do século XV para trás, que era pré-moderna, o que estava presente ali era a questão da fé. A fé era a certeza que as pessoas tinham. A vida das pessoas estava impregnada da fé, da religião de Deus. Quando você vem para a modernidade, aí toda aposta na ciência, toda aposta no determinismo. O que vai caracterizar bem a modernidade é a física de Isaac Newton, onde dá para prever as coisas. Se você chuta uma bola, a física pode dizer, analisando ali a força do chute e a velocidade que a bola tem, aonde ela pode chegar, né? Então, existe um certo determinismo. A pós-modernidade, que nasce a partir, digamos assim, das guerras mundiais, ela já não tem mais certeza de muita coisa, não. A física de Newton, ela é trocada em partes, né, pela física quântica, que o base da física quântica é o princípio da incerteza. E aí nós temos agora, nossa temporalidade, essas três temporalidades juntas. Então, você tem pessoas que vivem como pré-modernos, onde a sua vida está totalmente baseada na fé, na religião. Você tem a modernidade presente ainda, onde a ciência ainda dá o tom. A gente precisa da ciência para muita coisa, para tecnologia, geração de empregos e muitas coisas. E tem essa pós-modernidade, que é a pessoa de pessoas que elas não têm certeza de nada, e aí nasce um monte de problemas a partir disso, né? Quando a gente pensa nessa pós-modernidade, estou usando pós-modernidade porque é o termo mais famoso, tá? Mas existe
hipermodernidade, existe modernidade líquida, que é um termo que eu gosto do Zygmunt Bauman também. Então, existem vários termos, mas a pós-modernidade é o termo mais famoso. E nessa pós-modernidade, que é a pessoa ela viver na incerteza, ela começa a botar em crise muitas coisas e bota em dúvida muitas coisas. Bota em dúvida a fé, bota em dúvida a própria ciência, bota a dúvida nas certezas e principalmente na certeza das instituições. Por isso que as pessoas pós-modernas, elas não acreditam nas instituições. As pessoas modernas não acreditam na política, não acreditam nas igrejas, não acreditam nas lideranças. Né? Esse é um perfil. E aí, para isso e por isso, nascem muitas coisas. Então, o pluralismo que nós vivemos hoje, a filosofia secular que nós vivemos, nós temos até estadolatria, para vocês terem uma ideia, porque como nós estamos vivendo um momento onde existem pessoas pré-modernas, modernas e pós-modernas, aquelas pessoas mais antigas, elas tendem a colocar toda a sua fé no Estado, e tem a estadolatria, que o Estado tem que resolver tudo, o Estado tem que ser forte. Aí você tem, por outro lado, né, aqueles que não acreditam no Estado e que o Estado tem que ser mínimo, para você ver como nós vivemos um pluralismo de pensamentos hoje. Nós temos aí, por conta dessa pós-modernidade, a engenharia social, que é uma coisa que está sendo muito usada pelas grandes empresas, pelo marketing. Nós temos o esfacelamento da linguagem, que é um problema sério, o esfacelamento da linguagem. Para vocês terem uma ideia, o que eu quero dizer com isso é que existe um momento na história do século XX em que existe uma certa virada linguística na filosofia, onde esses adeptos da virada linguística, eles acreditam que cultura, gênero, fé, todas essas coisas, elas são criações e são narrativas. A cultura, ela é criada, e criada a partir de narrativas. Então, se é só uma narrativa, ela pode ser desfeita também. E aí, por isso que, como agora tudo é esse negócio da narrativa, aí as pessoas vêm para esse negócio que chamam agora de pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade acredita que, como tudo é narrativa, então tudo é relativo, e aí, então, qual é a verdade? A verdade é aquela que me convém. E nós temos hoje isso no Brasil, principalmente, muito forte, onde você tem guerras de narrativas. Alguns divulgam fake news, e para esse que divulga fake news, aquilo é a sua verdade, porque é conveniente para o seu pensamento político, seu pensamento filosófico, as suas opiniões, né? Então, isso é um problema sério, porque essas pessoas botam na lata do lixo a ideia de uma verdade absoluta, né? E na igreja você vai ver também essa pós-modernidade, onde existe a partidarização das igrejas, onde as igrejas elas tomam partidos, porque ela acredita que ela precisa, como igreja, ganhar seu espaço para ela não morrer, né? Você vai ter ceticismo nessa pós-modernidade, que é fruto justamente dessa questão de que não dá mais para apostar mais em nada também. Você tem, dentro das igrejas, as pregações triunfalistas, como uma proposta de tentar ajudar as pessoas que elas vivem algum tipo de angústia e acham que a mensagem da autoajuda triunfalista é a única forma de ajudá-las. E aí, enfim, você vai ter toda uma gama de coisas nessa pós-modernidade que faz com que você não saiba onde você está pisando. E o problema todo é que se você pensar muito, você fica para trás. Porque, segundo Zygmunt Bauman, uma das características dessa modernidade líquida, como ele usa a expressão, é de que as mudanças são muito rápidas. Então, não dá tempo de você ficar pensando muito. Você tem que tomar decisões rápidas e estar sempre correndo, sempre avançando, porque não tem mais nada líquido, nada mais é sólido. As coisas se desmancham e ela se desfaz como se fosse água, né? Até ponto de evaporar. Então, ele usa uma expressão antiga do Walter Emerson,
que é como se a nossa pós-modernidade é como se fosse um rio gelado com uma fina camada de gelo. Você, para atravessar o rio, você tem que sair correndo rápido, porque se você parar muito, ela pode trincar ali o gelo e você afundar. Por isso que existe muita correria e existe muitos movimentos, muitas mudanças. Igrejas, inclusive, têm feito muito isso. Você deve ter conhecimento daquelas igrejas que vivem de movimentos, né, e de campanhas. Está sempre trazendo um negócio novo, sempre trazendo um negócio novo, sempre promovendo uma coisa nova, por quê? Porque se ele não fizer alguma coisa nova para essa sociedade pós-moderna, para essas pessoas que vivem nesse modelo pós-moderno, essas pessoas não se sustentam mais na igreja, porque vai achar que a igreja está atrasada, está velha, não é? Isso é uma coisa muito interessante. E aí você precisa de pregadores que estejam sempre mudando a linguagem, sempre trazendo um negócio, uma coisa nova, uma teologia nova, ou um conhecimento, uma revelação nova das Sagradas Escrituras, porque ele tem que atender ao anseio dessa pessoa que se cansa das coisas velhas, digamos assim, né? Aí, por outro lado, é interessante, como eu falei, existem os pré-modernos na nossa temporalidade. Por outro lado, você também tem igrejas que podem ser tradicionais e vai ter público para isso. Porque a pós-modernidade faz com que a gente tenha público para... existe público para todo tipo de gosto. Então, você pode ter igrejas tradicionais, igrejas pós-modernas, pode ter igrejas mais equilibradas. E para todo esse modelo de igreja, existem grupos. Então, você tem igrejas tradicionais que são grandes, lotadas, mas tem igrejas tradicionais que são pequenas também. Aí depende do trabalho da liderança. E você tem igrejas que são grandes, lotadas, que já vivem nessa pós-modernidade, né? Então, esses são os grandes desafios que nós temos hoje da pluralidade. Nós temos esses grandes desafios dos pensamentos que precisam estar sempre inovando. A inovação é a palavra-chave agora, né, dos últimos anos, né? Criatividade, inovação, aquela coisa toda. E a igreja precisa estar sempre, temos esses desafios. Nós temos os desafios da ordem também pessoal das pessoas, seja sociais, seja existenciais, seja de ordem emocional, relacional. Então, existem muitos desafios que a pós-modernidade trouxe, onde as pessoas se encontram confusas, as pessoas se encontram perdidas, muitas delas. Muitas pessoas, elas vivem nessa dinâmica das bolhas, onde elas só se relacionam com aquilo que lhe convém. Então, nós temos todos esses desafios aí borbulhando no ar. E aí, como é que a igreja reformada pode sobreviver a esse tempo em que nós vivemos hoje? Num tempo que nós podemos chamar de Babel, né? Porque o tempo que nós vivemos, de fato, é como se fosse a grande Babilônia. E aí tudo é confuso. Diante dessas dificuldades todas que a igreja tem, aí nós vamos pensar quais são as vocações que a igreja reformada tem, aquelas coisas que ela fez de bem, que se consolidou, que se mostrou válida até os dias de hoje, e que pode ser solução para todos esses desafios que nós temos, né? O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês, para a gente pensar qual é a vocação da igreja reformada, é o ponto que faz com que a própria reforma nasce. A igreja reformada, ela nasce diante de um desafio apologético. Então, ela tem essa vocação apologética, a igreja reformada. Na época de Lutero, na época de Calvino, você tem ali uma teologia específica, tinha um modo de igreja específico de ser, tinha uma liturgia específica, e Lutero, Calvino, Zwingli e todos os outros reformadores vão perceber que aquilo está distante das Sagradas Escrituras. Está distante de algumas coisas que são fundamentos da fé. Então, eles precisam ser defensores das Sagradas Escrituras, precisam ser defensores de uma tradição mais antiga, e ao defender, eles vão começar a escrever muitos livros, e esses livros são livros apologéticos. O que
esses primeiros reformadores precisavam defender naquele primeiro momento? Eles precisavam defender a soberania de Deus, né? Porque até então, quem estava sendo soberana era só a igreja era a grande senhora feudal, ela que determinava a vida das pessoas, determinava a política, determinava praticamente tudo, ela fiscalizava do político à pessoa que trabalhava como servo numa fazenda. Então, ela era grande senhora feudal, e aí eles vão defender ali primeiro a soberania de Deus. E dentro dessa proposta da soberania de Deus, porque uma das coisas que quem estuda teologia reformada percebe é de que o grande pilar que sustenta toda a teologia reformada é a defesa da soberania de Deus. Se a gente tira a soberania de Deus como ponto principal, todo o telhado cai. Porque é baseado na soberania que a gente defende a eleição, a graça e tudo mais, né? E aí, então, eles defendiam essa soberania de Deus de forma apologética, aí, baseado nessa soberania, eles vão também defender a graça salvadora, porque a igreja estava comercializando, né, o céu, que era as indulgências, né, aquela coisa toda. Então, o poder de pertencer ao céu ou não estava baseado num documento que a igreja emitia, aí você comprava esse documento. E aí eles precisam defender ali a graça salvadora em Jesus Cristo, né? Eles vão defender também, apologeticamente, a primazia de Jesus Cristo, porque a igreja tem muitos intermediadores naquele momento. E aí eles vão defender, não, só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Né? Então eles vão defender a primazia de Cristo, e aí a live anterior do reverendo Luiz Carlos abordou bem essa questão do sola Christus, né? E vão defender a natureza da igreja. Para que a igreja se presta? Né? Porque a igreja, naquele momento, era essa senhora feudal, ela tinha muitas atividades que, às vezes, não estavam dentro da sua competência mais. E aí Lutero vai defender a ideia dos dois reinos, né? Que Deus ele estabelece ali o reino secular, que né, essa expressão não cabe direito, né? Mas Deus estabelece os reis, estabelece os governos para cuidar da ordem temporal, vamos usar essa expressão, como era a expressão que era bem usada na teologia, né? E ele tinha que cuidar dessa parte política, administrativa. E a igreja tinha que cuidar da parte da salvação, do cuidado das almas. Então, a ideia de dois reis de Lutero, ele começa a colocar qual é a natureza da igreja. E aí vai se construir toda uma eclesiologia a partir disso, né? Então, essa a primeira coisa que eu quero refletir com você é essa questão da igreja ter essa vocação apologética. Nós, hoje, como igreja no mundo e igrejas reformadas, temos essa vocação. E, graças a Deus, o Senhor levanta homens e mulheres com uma enorme capacidade intelectual para fazer defesa da fé, fazer defesa do evangelho no tempo que nós vivemos. E tem excelentes autores hoje que discutem o tempo que nós estamos vivendo, que vão discutindo as situações que a igreja precisa enfrentar, vai defender a fé, vai defender a graça, vai defender a soberania de Deus. Então, existem, sim, muitos erros hoje em dia, mas existem muitos textos e homens e mulheres de Deus que também estão fazendo um bom uso hermenêutico das Sagradas Escrituras para defender a fé. E aí é só ir atrás desses bons autores. E seria, para mim, assim, difícil dizer nomes, porque eu seria injusto com alguns autores, diante de fato que existem muitos bons autores, sim. Às vezes eu vejo muita crítica dizendo que a teologia está morrendo, que falta pensadores. Na verdade, não falta. Às vezes é porque quem está na mídia não são as pessoas ideais, digamos assim, não é para a gente ler. Os livros que mais vendem não são os livros que a gente deveria estar lendo, né? Então, autoajuda, aquelas coisas todas, né? Mas tem muitos autores bons, e para citar só alguns, tem aí, bem recente, está ficando bem lido no Brasil, o Timothy Keller, né, um dos autores bons, mas você tem antes dele, você tem o John Stott também, que é um bom autor, faz boa teologia. Tem um autor que está chegando, né, os textos dele no Brasil, que é o James Smith também,
enfim, tem muitos outros grandes autores aí, e aí como é muito autor, a gente acaba sendo injusto e não citando alguns, né? Mas tem muitos autores que fazem esse papel apologético. E esse papel apologético aí deve ser assumido por cada pastor em cada igreja. Por quê? Porque membros da igreja, eles estão sendo bombardeados por muitas coisas erradas, por muitos ensinos que vão contra as Sagradas Escrituras, que vão contra o Evangelho, contra nossos princípios basilares da nossa fé. E aí cada pastor precisa, né, como está sendo defendido agora, cada pastor precisa ser um teólogo para ele trazer para a sua igreja com uma linguagem simples, com uma didática que as pessoas compreendam, né, trazer para suas igrejas, para os seus membros, essas defesas importantes para a nossa fé ficar firme e consolidada. A gente precisa consolidar nossa fé diante de uma sociedade que é líquida, como diz o Zygmunt Bauman, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo que a igreja tem vocação apologética, que ela é importante para o nosso tempo hoje, para tantas discussões de vã filosofias, né? Tem aquele texto básico que Paulo fala, né, lá em Efésios, que Deus constituiu profetas, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que esses santos, eles não sejam como crianças. Isso você encontra em Efésios 4, do 11 até o 15, mais ou menos, né? Ele vai dizer que esses homens que Deus levanta, eles recebem sabedoria de Deus para nos aperfeiçoar na fé, para a nossa maturidade, para que a gente não seja como crianças, levado de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Paulo defende essa ideia de que a gente não tem que ser como criança, levado por todo o vento de doutrina. Nós somos bombardeados por ventos de doutrina. E existem muitos recursos que são usados para esses ventos de doutrina, vã filosofia, chegam até nós, que é redes sociais, televisão, enfim, né? Muita coisa. E elas vêm, às vezes, com uma roupagem muito bonita, e por essa beleza da roupagem, a gente acaba assimilando sem querer, né, essas vã filosofias que trazem confusão, que trazem angústia para a alma, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. Segundo ponto que eu quero abordar sobre a vocação da Igreja Reformada, que ela faz bem e faz até hoje, é que a nossa vocação é querigmática. Essa expressão querigmática vem do grego do querigma, que é proclamação. A Igreja Reformada, ela tem a vocação de ser uma proclamadora do Evangelho. É uma igreja que tem uma força, uma capacidade muito grande de pregar a palavra, e ela faz isso muito bem desde os reformadores. E aí nós temos uma série de grandes pregadores, de grandes homens e mulheres de Deus que fizeram história com pessoas que faziam um belo trabalho de leitura das Sagradas Escrituras, de interpretação das Sagradas Escrituras, e trazia para a realidade das pessoas. Essa vocação querigmática, ela está associada ao evangelismo da igreja. Então, a Igreja Reformada, ela foi e é uma grande igreja evangelística, grande proclamadora, não só dentro do espaço da igreja, mas fora também. Quando você pensa, por exemplo, em George Whitefield, nos irmãos Wesley, só como exemplo, que eram pregadores itinerantes, eles viajavam pela Europa, viajavam pelos Estados Unidos, levando o evangelho, e aí a Europa e os Estados Unidos, por ter igrejas reformadas, puritanas, né, fez com que o evangelho chegasse nas Américas do Sul, latino-americano e outros lugares do mundo também. Então, é uma grande vocação que a Igreja Reformada tem, que é de ser querigmática, ser aquela que prega Jesus Cristo. E ela tem coisas específicas na sua mensagem, que é a centralidade salvífica na pessoa de Jesus Cristo, desse Cristo que foi crucificado, que teve a sua ressurreição, e que ele está presente na igreja e trabalhando pela salvação do seu povo, né? Essa é a centralidade da proclamação dessa igreja reformada. É uma igreja que também ela reconhece as Sagradas Escrituras como autoridade, porque a Sagrada Escritura ela sempre está sendo bombardeada. No final do século XIX, desses movimentos que surgiu com as ciências, surgiu também aquela alta crítica, né?
A autocrítica era um movimento que questionava os textos, e principalmente os textos sagrados. E aí vão colocar em xeque a inspiração das Sagradas Escrituras. E a Igreja Reformada sempre teve uma ênfase muito grande em acreditar que as Sagradas Escrituras ela é a revelação de Deus, que ela é inspirada e que ela é infalível para a nossa salvação. Esse é um ponto crucial do pensamento reformado, da vocação reformada, de acreditar nas Sagradas Escrituras como poder de Deus para a salvação e para tudo mais que nós precisamos. Ela é a nossa regra única de fé e prática, né, para a nossa vida cristã. Isso é uma coisa que ainda temos forte hoje. E fazemos muito bem hoje, como pregadores, como pastores, como lideranças, como evangelistas, como discipuladores, ler as Sagradas Escrituras, estudar as Sagradas Escrituras, pegar bons comentários das Sagradas Escrituras para poder fazer com que seja pregado as Escrituras Sagradas, com uma exegese, que é a exegese da teologia reformada, né, que é a gramática histórica, principalmente. Né? Então, nós fazemos bem dar continuidade a essa vocação da Igreja Reformada, que é uma vocação querigmática, é uma vocação confessional. Nós confessamos, né, nossos princípios de fé, proclamamos esses princípios de fé para que eles sejam conhecidos. Fazer como Paulo disse aos Efésios, lá em Atos, capítulo 20, né? Ele chama a liderança da igreja de Éfeso, em Atos 20, e diz assim, enquanto estive convosco, não deixei de pregar todo o desígnio de Deus. E é isso que faz os reformadores. Para você ter uma ideia, João Calvino, ele pregou praticamente quase todas as Sagradas Escrituras na igreja que ele pregava em Genebra, né? E essa pregação sempre fazia estudo e elaborava em forma de livro. Então, ele tem um comentário bíblico de quase todas as Sagradas Escrituras, para você ter uma ideia. Isso era uma característica dos pregadores, né, dessa igreja que tem uma vocação querigmática. Aí você tem grandes nomes como Martyn Lloyd-Jones, o próprio John Stott, e vários outros pregadores fazem pregações na Bíblia inteira, para fazer com que a Bíblia inteira seja conhecida por todos. Então, você tem a vocação apologética, para defender a fé cristã, você tem a vocação querigmática, é proclamar essa fé, proclamar essa Escritura, e você tem também a vocação diaconal. A igreja reformada, desde o seu nascimento, ela sempre foi uma igreja preocupada com a misericórdia, né, com a diaconia. Desculpa. Então, você, por exemplo, tem o Calvino, ele fala que a igreja, ela tinha um tríplice ministério. Tinha um ministério didático, que é desse ensino, não é das Sagradas Escrituras, tinha um ministério político e um ministério social. Então, ele defende Calvino, e Genebra vai ser um grande exemplo, não só, né, mas vai ser um grande exemplo de uma igreja vocacionada para a diaconia, para a misericórdia, onde Calvino ele vai defender a premissa bíblica de que todas as coisas, todas as dádivas da criação pertencem a Deus, e se pertencem a Deus, elas não podem ser de usufruto de um pequeno número, mas ela tem que ser usufruto de todos os seres humanos. Então, Calvino, ele entende que a comunidade, ela deve administrar bem os recursos de Deus, para que todas as pessoas tenham tudo em comum, como era lá a igreja de Atos, né? Então, ele trabalha muito bem a questão dos ricos e pobres. Ele diz assim, que Deus constitui alguns ricos para que essas pessoas tenham o privilégio de serem filantrópicas. E Deus constitui alguns pobres para que esses trabalhem a sua humildade, o seu orgulho, para receber dos ricos. E tem um salmo que fala, né, de que a riqueza do ímpio abençoa o justo, né? Mas o que o Calvino quer dizer, né, que, na verdade, assim, Deus predestina uns para ser ricos, outros para ser pobres. Na verdade, a fé reformada defende a ideia da liberdade, de que nós podemos também, através de uma coisa que eu vou já falar, construir riquezas. Então, a gente não é predeterminado para ser rico ou para ser pobre, a gente é predeterminado para a salvação, segundo a teologia reformada, né? Mas ele trabalha essas concepções do rico e do pobre para mostrar que a igreja tem que ser esse espaço comunitário
que ajude a fazer com que a riqueza chegue para todos, para que nenhum tenham de mais e outros tenham de menos, para que não falte aos mais necessitados, que os mais pobres não passem fome. Então, ele vai estabelecer na cidade de Genebra fundos, né, e associações para ajudar imigrantes. Por exemplo, a cidade de Genebra e a Suíça como toda, ela era uma nação muito livre. Então, quando as pessoas sofriam perseguições religiosas em qualquer outro lugar da Europa, todo mundo corria para a Suíça e principalmente para Genebra, de Calvino, porque lá ia ser acolhida e nesse acolhimento eles eram também sustentados. Então, tinha esses fundos para ajudar os imigrantes, os refugiados, como o próprio Calvino. O Calvino, ele era uma pessoa refugiada, ele era um fugitivo da França, né? A França católica estava perseguindo os reformados, ele foge para Genebra, ele está querendo ir para Estrasburgo, né? Primeiro, mas ele acaba ficando em Genebra, e quando ele se estabelece de fato em Genebra, ele faz esses projetos sociais para ajudar os pobres e os refugiados. E esse tema do refugiado é um tema muito importante para a nossa época que nós vivemos, né? Onde muitas pessoas estão se refugiando, buscando abrigo, fugindo de seus países que estão vivendo em guerras, para países onde eles possam ser acolhidos e viverem uma vida melhor, né? Então, é um tema muito presente. Calvino vai defender muitas coisas, ele vai construir, por exemplo, os hospitais públicos, desde Lutero também, né? Já trabalha essa questão da escola pública. Para quem gosta da área da pedagogia, um dos pais da pedagogia é o Melancto, colega do Lutero, onde eles vão falar da importância da educação e principalmente uma educação pública. Calvino também estabelece a educação pública também, para crianças principalmente. Você pensar que aquele período na Europa, 95% da população não sabia ler, né? E como uma das propostas da Reforma Protestante era colocar a Bíblia na mão das pessoas para que elas pudessem fazer o livre exame das Sagradas Escrituras, né? Porque era proibido o livre exame das Sagradas Escrituras no regime católico. Então, eles querem que as pessoas leiam a Sagrada Escritura e, para isso, eles vão educar as pessoas para isso. Então, dentro dessa vocação diaconal, tem a assistência, tem a educação, tem o olhar para os necessitados, para o pobre. Baseado nisso, nós temos muitas igrejas no mundo inteiro que criaram grandes associações filantrópicas. Não vou lembrar todos os nomes aqui, mas uma que a IPI, né, é parceira, para ter uma ideia, de uma associação eclesiástica, né, ligada a igrejas que ajudam em projetos sociais, é a Outreach Foundation. Existem muitos projetos no Nordeste, em outros lugares do Brasil, que bancado, projetos sociais, né, via nossa igreja, que são bancados pela Outreach Foundation. Então, a igreja reformada tem essa vocação diaconal. E nós vivemos uma época que a igreja precisa manter essa vocação diaconal, porque nós vivemos uma época que existe extrema pobreza no mundo. Vivemos uma época que existe muita desigualdade sociais no mundo. Então, a igreja precisa ser essa comunidade que tem um olhar de misericórdia para com as pessoas, busquem os recursos de quem tem esses recursos e possa distribuir entre os menos favorecidos. E dentro desse papel de uma igreja da misericórdia, de uma igreja diaconal, Calvino vai defender também de que a igreja ela tem um papel de cobrar as autoridades para que pratique a justiça social. Porque Calvino é um daqueles que defende a ideia, e todos os reformadores defenderam a ideia, de que a igreja tem uma missão profética também. Uma missão profética de denunciar a injustiça e ser promotora da justiça, como foi os profetas do Antigo Testamento. Então, esse é um papel também e muito relevante que precisa ser fortalecido nas nossas igrejas para que a gente atenda e seja relevante na época que nós vivemos temporalmente. A pobreza está aí, principalmente por causa da pandemia, né? A pandemia, ela descortinou e mostrou, né, de que, fato, existem muitos pobres, muitas pessoas passando necessidades, existe muita riqueza concentrada na mão de alguns poucos, enquanto que a maioria está passando fome. E se nós temos muitas igrejas no Brasil, que essas igrejas adotem essa vocação
a Igreja Reformada como ser diaconal para ir até onde essas pessoas... Porque a igreja é justamente aquela que está mais próxima do povo. A igreja é aquela comunidade, é aquela organização que está em vários espaços, principalmente nas favelas, que está nas periferias, nas cidades pequenas, né, dos estados, né? Então, se ela está nesse espaço, ela é a que melhor compreende a realidade que essas pessoas vivem e que melhor pode atender essas realidades. Isso é um papel muito importante que nós temos hoje. Mas para a gente caminhar mais para o fim, que a gente já está bem avançado no tempo, quero falar aqui de uma última vocação que eu analiso da Igreja Reformada. Deve ter outras vocações da Igreja Reformada, mas eu estou trazendo essas 4 mais importantes. E a última que eu quero trazer para nós é a vocação cultural. O que eu quero dizer com isso? É que uma das teologias mais esquecidas da teologia reformada é chamada de mandato cultural, onde a nossa teologia defende de que, desculpa, lá em Gênesis capítulo 2 e 3, o Senhor nos constituiu com uma tarefa, com um dever, que é de trabalhar e cultivar a terra, né? O texto fala de cultivar e guardar a terra. Nessa proposta, quando você tem 6 dias da criação, você vê Deus criando tudo de forma perfeita. Quando chega no 6º dia e cria o ser humano, aí Deus agora coloca nesse ser humano a responsabilidade de dar continuidade na criação, não de criar, mas de cuidar dessa criação, e tem uma criação que ele pode fazer, que é a cultura. Por isso que é bem interessante, quando você fala de cultivar a terra, isso aqui é o termo da agronomia mesmo, né? Mas essa mesma expressão de cultivar é o mesmo de cultura, né? Então, você tem a cultura do milho, cultura da soja, cultura, né, de vários tipos de plantação que você pode fazer. Porque essa expressão cultura é a mesma que a gente pode usar para tudo aquilo que o homem cria. Então, quando Deus cria, faz toda a criação, ele estabelece ela como muito boa e definitiva. Mas tem coisas que aí já é da parcela do homem criar. Então, quando você vai para o capítulo 5 de Gênesis, você vê os seres humanos criando cultura já. E além da agricultura, que é criar utensílios de música, de arado, de outras coisas, né? Então, baseado nesse princípio ali de Gênesis, a teologia reformada criou essa teologia que é do mandato cultural, que nós recebemos um mandato da parte de Deus para criar cultura. E aí, o que é isso? É fazer, criar ou transformar a sociedade. Então, nós podemos... e aí vem a vocação do trabalho, né? O calvinismo defende muito o trabalho como vocação. Todo trabalho, ele deve emanar de uma vocação nossa. E quando nós trabalhamos de forma vocacionada por Deus, a gente está criando alguma coisa para glorificar a Deus e melhorar a sociedade, servir a sociedade. O trabalho é uma forma de servir. É assim que pensa a teologia reformada. E nesse trabalho, nós fazemos, criamos ou transformamos a sociedade em que nós vivemos. E aí é um ponto que nós esquecemos, é uma vocação que a igreja teve por muito tempo, mas depois ela meio que abandonou, esqueceu completamente, e nós não estamos mais tanto criando cultura hoje. E aí nós precisamos criar cultura. E por isso que tem alguns autores, principalmente holandeses, né, como Abraham Kuyper e vários outros, Huckmacher, por exemplo, que se voltou muito para a questão da cultura, né, e música, eles defendem essa ideia de que nós como cristãos reformados, nós como igreja reformada, a gente precisa, na sociedade que nós vivemos, criar a cultura baseada na nossa fé. Por quê? A sociedade pós-moderna está criando uma cultura, e essa cultura influencia pessoas, a cultura faz com que as pessoas vivam baseado nesses princípios dessa cultura que é criada. Então, nós precisamos ocupar o nosso espaço de criar cultura também para ser influenciadora na nossa sociedade. O Tim Keller defende muito bem isso no livro Igreja Centrada, em que a gente tem que analisar a cultura, né? Tem algumas coisas da cultura que são aproveitáveis, tem outras que são adaptáveis e tem outras que precisam ser mudadas completamente, porque elas distorcem ou vão contra os princípios da nossa fé.
E aí nós precisamos criar uma cultura de proposta, que seja influenciadora. Aí essa cultura pode ser musical, literária, no cinema, em todas as áreas que compõem o ser humano. Nós precisamos fazer isso. Para quê? Para que a gente estabeleça um tipo de cultura que glorifique a Deus, que valorize o ser humano, não é? E que seja bênção para esse ser humano gozar da vida e da vida abundante, a qual Jesus fala, né? Então, a igreja reformada ela também tem essa vocação cultural que é o do fazer, do criar, né? De usar o trabalho, e aí todas as formas de profissões, não é? Para ser influenciadora de uma sociedade. Quando a gente não ocupa esse espaço de influência da sociedade, a gente passa a ser influenciada pela sociedade. E nós hoje vivemos, né, uma cultura muito complicada, que ser influenciado por essa cultura hoje, na verdade, faz com que a gente se distancie muito do evangelho proposto por Jesus Cristo, né? Então, essa é uma das questões que eu queria trazer para você. Então, nós temos a vocação apologética, querigmática, né, tem uma vocação diaconal e a vocação cultural, né, são as 4 principais que eu quis trazer. Com certeza deve ter outras pessoas devem ter outras percepções, mas eu queria trazer essa para a gente abrir aí um pequeno debate, né? Aí eu queria chamar agora o Luiz Carlos, para a gente bater um papo e ver o que tem aí de perguntas, se tiver.